Pessoal, é oficial, hein? A Carla Zambelli acaba de se entregar lá na Itália. Ela se entregou à polícia italiana. Vou trazer todas as informações que está acontecendo neste momento. Vai à rede nacional logo mais. Eu já estou atualizando você aqui com as informações da política do Brasil. Então já se inscreva no canal, acione o sino, deixa aí o seu like. Bom, não é segredo para ninguém que o Alexandre de Moraes transforma a prisão de Zambelli em definitivo e solicitou a extradição, né? Eu vou trazer para você a informação da Carla Zambelli se entregando, mas olha só isso aqui. Ministro do STF também mandou o Ministério da Justiça, pessoal, comunicar à Câmara dos Deputados sobre a perda de mandato da congressista, que, por enquanto, ainda está na Itália. E o ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, ele determinou neste sábado, tá? Por isso que eu estou trazendo para você correndo essa notícia que vai ao ar daqui a pouco. Ele determinou que neste sábado o ministro da Justiça formalize esse pedido da extradição da deputada federal Carla Zambelli, que está se entregando neste momento aí na Itália. Ela havia sido condenada a 10 anos de prisão e a perda de mandato, né? O Alexandre de Moraes, ele determinou a imediata comunicação ao presidente da Câmara, Hugo Mota, que é do Republicanos, né? A respeito da perda de mandato da aliada do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. E aí tá aqui, ó. Um dia depois de divulgar que havia deixado o Brasil, Zambelli pediu a licença de 127 dias do cargo, né? Eis que o ministro pede prisão definitiva, uma prisão definitiva para um cumprimento de pena em regime fechado. E aí a Carla Zambelli chora, traz aqui toda a situação dela, parece que está levando para o lado pessoal o Alexandre de Moraes, né? Tem toda a fala dela aqui que eu vou trazer para você logo, ainda nesse vídeo, né? O Alexandre de Moraes também pede a extração do acórdão para fins de execução da pena e da multa, né? Envio de documentos necessário ao Ministério da Justiça para formalizar o pedido de extradição de Zambelli e comunicação à Câmara a respeito da perda do mandato. A deputada declarou que havia deixado o Brasil no dia 3 de junho, né? E algumas horas depois, seu advogado, o Daniel, anunciou que deixaria sua defesa. E, inicialmente, foi aos Estados Unidos. No dia seguinte, Alexandre de Moraes determinou a prisão preventiva, suspendendo as redes sociais aí da Zambelli. E foi além, né, pessoal? Não foi da Zambelli, foi também de parentes próximos, né, do filho. Enfim, o nome de Zambelli foi acrescentado à lista vermelha da Interpol na própria quinta-feira, que saiu por volta de 12h45, só que ela acabou desembarcando aí às 11 horas da manhã na Itália. Então, passou batido, né? Isso tudo a pedido do Alexandre de Moraes, né? Com isso, a congressista passou a ter o seu nome divulgado como foragida internacionalmente e pode ser presa no exterior. E aí eu vou linkar com a informação que acabou de sair sobre ela se entregar, né? Zambelli foi condenada pela primeira turma da corte por invadir o sistema do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, segundo a denúncia da PGR, Procuradoria-Geral da República. O hacker Walter Delgatti, conhecido como Vaza Jato, né, foi contratado pela bolsonarista e emitiu aí um mandato de prisão para Alexandre de Moraes, como se ele tivesse determinado a própria prisão. Além da prisão e da perda do mandato, também foi determinado que Zambelli fique inelegível por 8 anos. Congressista e Delgatti ainda deverão pagar 2 milhões em indenização por danos materiais e morais coletivos. Traz aqui a matéria do Poder 360. Só que a bomba, pessoal, a bomba vem agora, tá? A bomba vem agora. Está prevalecendo aí o julgamento, o que foi determinado em julgamento, né? A ordem de extinção automática do mandato da aliada aí do Bolsonaro.
e foi rejeitado, né, qualquer tipo de recurso aí nessa situação, porque o Alexandre de Moraes comunicou ao Hugo Mota, né, para poder passar a linha nessa questão da Carla Zambelli aí, e ela não poder exercer mais o seu cargo, né? Na mesma decisão assinada nesse sábado, teve aí o cumprimento da prisão preventiva, prisão definitiva da bolsonarista, né? O envio aí ao Ministério da Justiça dos documentos necessários para formalizar essa extradição, né? Temos aqui o seguinte, olha só, a Zambelli anunciou que vai se apresentar à justiça italiana. Porém, pessoal, tem aqui uma fala dela que eu vou trazer. Já confere aqui embaixo, tá? Se você está inscrito, tem um botão aqui escrito inscreva-se ou inscrever-se. Clica nele, confere para você sempre receber os vídeos, as notícias e informações de tudo que está acontecendo na política do nosso país. Então já se inscreve para você ser notificado, tá? A Zambelli disse que se apresentará à justiça italiana. Porém, pessoal, vê injustiça de Alexandre de Moraes. E ela falou algo aqui que é de impacto, tá? É impacto. A deputada disse ter medo de ser extraditada, mas crer que Deus não deixará isso acontecer. Olha só o que ela falou. Presta atenção aqui no que eu estou te falando. A deputada federal licenciada Carla Zambelli, do PL, afirmou à CNN nesta sexta-feira, ontem, que pretende se antecipar e apresentar-se voluntariamente às autoridades italianas. Abre aspas para o que ela disse. Vou declarar os meus dados para pegar os documentos. Estou aqui de boa fé. Estou aqui por conta de uma perseguição política. Vou provar isso. Fui condenada sem provas. Na outra condenação de 5 anos, foi ridícula, porque eu tinha porte legal. Eles me condenaram por porte ilegal, sendo que eu tinha porte legal. Eu quero provar isso aqui e buscar meu refúgio na Itália. Zambelli também disse respeitar a justiça italiana, mas afirmou que não reconhece legitimidade nas decisões do ministro Alexandre de Moraes, pessoal. Ela vai se entregar, porém, lá na Itália. Tá certa ela ou tá errada? Deixa aqui a sua opinião nos comentários e tem mais. A Zambelli vai, obviamente, respeitar a justiça italiana, né? Porque ela vai solicitar permanecer lá. E ela falou o seguinte: quero demonstrar boa fé para a justiça e o governo italiano. Fazer tudo certo. Respeito às leis brasileiras, mas não respeitarei a injustiça do Alexandre de Moraes. A parlamentar ainda disse ter medo de ser extraditada. Abre aspas. Temo porque respeito a justiça italiana, mas creio que Deus não deixará isso acontecer, no caso dela ser extraditada, né? A expectativa é que na próxima segunda-feira o Moraes deve expedir o mandato de prisão definitiva. Já aconteceu neste sábado. A expectativa era segunda-feira, mas isso já aconteceu hoje, tá? A partir da prisão da deputada em solo italiano, a eventual extradição para o Brasil, ela deverá iniciar o cumprimento da pena de 10 anos. São 10 anos aí que ela foi condenada, né? E aí, pessoal, olha só. Tem aqui o seguinte: a perda do mandato também será formalizada. Todos os ministros da primeira turma do STF votaram por rejeitar o recurso de Zambelli contra sua condenação de 10 anos de prisão por invasão ao sistema eletrônico aí, do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, o que abre caminho para o início da execução da pena. E aí tem toda essa situação, né? Além da reclusão, como eu falei, o STF determinou que ambos paguem, tanto ela quanto o hacker, pagam uma indenização de 2 milhões de reais. A decisão prevê perda do mandato da deputada e a ser executada após o trânsito em julgado da ação, ou seja, quando não houver mais possibilidade de recurso. Na última quarta-feira, tá? O ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão preventiva de Zambelli, atendendo a um pedido da Procuradoria-Geral da República. A medida foi motivada pelas declarações da parlamentar, que afirmou ter viajado para os Estados Unidos e manifestado a intenção de seguir
para a Itália. Ela não só manifestou, né, como foi. O caso que ela foi condenada recentemente também, que após ser eleita como segunda deputada mais votada de São Paulo em 2022, ela foi flagrada perseguindo um homem com aquela parada no próximo ao bairro Jardins, na região central da capital paulista, né? E na ocasião havia uma determinação do TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral, proibindo o porte por caçadores, atiradores e colecionadores nas 24 horas que antecedem e sucedem ao dia da votação. Norma válida para o primeiro e segundo turno das eleições. O episódio aconteceu à véspera do segundo turno. Naquele dia, a deputada admitiu em entrevista teria ignorado conscientemente a resolução do TSE. O caso foi encaminhado para o STF, que formou maioria para condenar parlamentar por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal de uso de arma. No entanto, o julgamento foi suspenso após o pedido de vista do ministro Nunes Marques. Isso aí tá dando muito o que falar, vai dar muito pano para manga ainda essa situação, né? Então vamos aguardar novos pronunciamentos. E temos mais aqui, porque o Bolsonaro, pessoal, olha só, o Bolsonaro começa a admitir nos bastidores que não será candidato em 2026 e articula sucessor. O ex-presidente Jair Bolsonaro do PL tem adotado 2 discursos distintos em relação à eleição presidencial de 2026. Em público e com aliados de menor expressão, mantém o discurso que será candidato. Porém, nos bastidores, admite a impossibilidade de disputar o pleito e passa a atuar estrategicamente na definição do seu sucessor. Inelegível, o Bolsonaro foca em evitar prisão. Bolsonaro está inelegível após condenação em processo do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e enfrenta outra ação no STF, Supremo Tribunal Federal, cujo desfecho tende a ser desfavorável. Fontes próximas ao ex-presidente revelam que sua principal preocupação agora é evitar uma eventual prisão, e seus advogados já trabalham para construir uma saída jurídica menos traumática. Eduardo e Michele fora do jogo presidencial, mesmo com especulações em torno de nomes da família Bolsonaro, não deve apoiar nem o filho Eduardo nem a esposa Michele para a presidência. Avalia-se que Eduardo Bolsonaro pode se tornar alvo do STF, o que enfraqueceria a sua candidatura, e que Michele teria mais chances de vitória ao Senado pelo Distrito Federal, consolidando presença política com menos riscos, né? Temos aqui, Tarcísio e Caiado, os 2 nomes de confiança. No radar de Bolsonaro restam 2 nomes, né? De peso aí: Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo e ex-ministro de infraestrutura, e Ronaldo Caiado, governador de Goiás e aliado histórico da direita conservadora. Ambos são considerados por Bolsonaro como representantes legítimos da direita, né? Embora a sua ligação pessoal aí seja mais estreita com o próprio Tarcísio de Freitas, reconhece o Ronaldo Caiado, o Bolsonaro reconhece o Ronaldo Caiado como uma base ideológica mais sólida. Então fica esse impasse aí de qual seria o nome escolhido por Bolsonaro, né? Possível chapa Tarcísio presidente, Caiado de vice é uma linha que pode ser um dos caminhos, né? Nos bastidores, a chapa ideal ventilada por Bolsonaro seria composta por Tarcísio e Caiado. O ex-presidente chegou a sugerir que Caiado fosse o vice, com a promessa de assumir o Ministério da Justiça caso a chapa vença, reproduzindo em nível nacional o modelo de segurança implementado em Goiás. A decisão final, contudo, dependerá dos movimentos futuros de Tarcísio. Caso insista na reeleição no governo paulista, Bolsonaro poderá se aliar a Caiado como cabeça de chapa. Segundo segurança em Goiás como exemplo, ele traz isso aí porque nos diálogos privados, Bolsonaro tem elogiado o modelo de segurança pública de Goiás, frequentemente citado aí os índices, né, que foram alcançados pelo Ronaldo Caiado aí
como por exemplo replicado no país, né? A ser como exemplo replicado no país, essa questão de segurança aí lá em Goiás. A narrativa busca construir uma alternativa de governo focada em infraestrutura e segurança, pilares que sustentaram a sua popularidade, pessoal. Pois é, né? Independente disso, o Bolsonaro lidera ainda as pesquisas para 2026, para as eleições de 2026, segundo Paraná Pesquisas, mais uma, né? Porque recentemente saiu uma outra também, e o Bolsonaro aparece com 38,5% das intenções de voto, o Lula da Silva, 33,3%, Ciro Gomes, ex-ministro e ex-governador do Ceará, figura em terceiro, com 9,7%. Num cenário onde Bolsonaro fosse substituído pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, há um empate técnico entre Michele Bolsonaro e Lula, né? Porque Michele tem 31,7% das intenções de votos contra 33,7%. Praticamente permanece aí o Lula da Silva como se fosse contra o Bolsonaro, com 33,7% dentro da margem de erro, 2,2% para mais ou para menos. Tem o terceiro cenário, que seria Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, aparece aí alcançando 27,3%, enquanto Lula lideraria com 34%. Quarto e o último cenário, governador governador do Paraná, Ratinho Júnior, surge aí como a alternativa conservadora, 16%. Esse aí já perde um pouco de lavada, até por conta do nome, né? Então, os três cenários seriam o Jair Bolsonaro, ou a própria Michele, ou até mesmo o Tarcísio, né? Seriam os três principais cenários aí, né? Em relação a essa questão que deve ser decidido aí nos próximos dias. Bom, e o Lula da Silva, pessoal, Lula da Silva que tá nas gastanças, né? Nas viagens aí, enfim. O presidente mencionou neste sábado investimentos estrangeiros para justificar a importância das agendas internacionais. Na França, ele defende as viagens ao exterior e diz que desconhece os gastos. Pois é. Lula da Silva defendeu neste sábado suas viagens ao exterior. Lógico que ele vai defender, né? Diz que desconhece os gastos das agendas internacionais. O chefe do executivo chegou à França na quarta-feira, desde então tem participado de uma série de compromissos com autoridades locais, inclusive visitando, né? Só para relembrar, a Torre Eiffel, tirando fotinha lá com o Janja da Silva, com o Macron e a esposa dele, postando foto lá, curtindo o visual da Torre Eiffel. Pois é. O Lula da Silva, aos jornalistas, né, disse o seguinte, abre aspas, nessa viagem aqui, de vez em quando as pessoas perguntam quanto a gente está gastando para fazer essa viagem. Eu não sei quanto a gente está gastando. Claro que não sabe, porque não cuido disso, mas sei o quanto estou levando de volta para o Brasil. E nós estamos levando de volta para o Brasil o compromisso dos 15 maiores investidores franceses, já que tem empresa no Brasil, e nos próximos anos investir mais 100 bilhões de reais, disse aí o Lula aos jornalistas, né? Na sequência, ele reiterou que o Brasil não pode se comportar como uma nação inferior às demais. O Brasil precisa deixar de ser pequeno. O Brasil precisa se colocar como um grande país. Os nossos embaixadores têm que pensar grande. A gente não é menor nem inferior do que ninguém, disse aí o Lula da Silva. Seguindo, falou o seguinte: se a gente somar os investimentos que colocamos na China e no Japão, vamos perceber que estamos fazendo aquilo que todo e qualquer presidente da República precisaria fazer no Brasil. Ou seja, o Brasil é um país grande. Pois é a oitava economia do mundo enquanto está no meu governo. Quando não está no meu governo, vai para a 12ª. Quero levar a sexta economia do mundo, disse aí o Lula da Silva, né, pessoal? Que segue na gastança, segue lá, gastando, torrando grana para justificar
para justificar, investidores franceses aí vão investir 100 bilhões, acredite se quiser, e para onde vai essa grana? Ninguém sabe, né? Ninguém vai ver. Vai investir até 2030, essa informação. Até 2030 vão entrar aí investimentos no Brasil de investidores franceses de 100 bilhões de dólares, tá? É dólares, vale ressaltar que nem é real. 100 bilhões de dólares, mas ninguém sabe para onde é que vai isso, porque vai continuar tudo do mesmo jeito. Continua tudo do mesmo jeito. Se inscreva, acione o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.